My Hero Academia é um dos shonens modernos que eu parei de ler literalmente do nada, sem motivo aparente, simplesmente porque sim. Sei lá, chegou uma hora em que a história não me prendia mais, porém também quase nada estava prendendo. Sabe aqueles períodos de saturação do consumo, onde tu precisa fazer um detox para limpar o cachê do seu cérebro e aí vê o que tu continua, dropa ou deixa naquela gaveta do um dia eu volto? Enfim, devaneios à parte, há algo em My Hero que sempre me gerou um fascínio logo de cara, e isso é a figura do All Might. É inegável dizer que a presença do personagem é algo que exalta os ânimos. Com certeza, se você acompanha a obra, já deve ter ficado arrepiado pelo menos uma par de vezes com algumas das cenas do herói. Quem não sentiu o coração bater mais forte depois de assistir ao Might vs Nomo, com toda aquela narrativa da autossuperação, provavelmente já morreu por dentro. Ou simplesmente percebeu o absurdo que o loirão representa e como sua figura dentro de um mundo como o de My Hero era complexa. O All Might, enquanto símbolo, representa o padrão premium, o número 1 do ranking de heróis e um objetivo a ser alcançado por todos os outros que desejam seguir essa profissão. Sim, profissão. Provavelmente você também já sabia, mas no mundo dessa obra, o heroísmo é uma profissão regulamentada, com procedimentos, remuneração, nível de progressão na carreira e tudo mais. Isso também sempre foi algo que me gerou um certo tipo de incômodo, talvez porque durante muito tempo eu tinha uma visão bem romântica do heroísmo, daquelas onde o ato heróico em si era a atitude genuína de sacrifício próprio em prol de algo. E quando se colocam metas, holofotes e a figura do Estado regulamentando essas atividades heróicas, as coisas parecem ficar estranhas. Não deveria ser o suficiente simplesmente realizar o ato heróico por um sentimento de retidão, no sentido de fazer o que deve ser feito simplesmente porque é o correto? O que também nos leva a mais uma camada de subjetividade, até porque certo e errado muitas das vezes podem ser tirados de contexto dependendo da narrativa e moral. A grande questão é de onde fica traçada a linha que separa os verdadeiros heróis, e aqui eu coloco os verdadeiros entre parênteses, querendo evidenciar aqueles que seguem o caminho da retidão, daqueles que buscam apenas a fama a qualquer preço. Ou melhor, daqueles que são literalmente bombas relógio, dispostas às maiores inconsequências pelos seus 15 minutos de fama. Apesar dessa dualidade existir em My Hero, o autor não teve muita coragem de deixar ela um pouco mais explícita no início da série, que é o que eu acompanhei. Mas fica evidente que há uma ruptura nesse modelo de sociedade. Inclusive, o Sten, o matador de heróis, é um produto desse mecanismo criado, sendo a crítica a toda essa caricatura de heroísmo pop. E onde entra o All Might nessa história toda? O All Might é justamente a coluna de sustentação desse mundo, aquele que não deixa a pedra rolar montanha abaixo, revelando as mazelas daquela sociedade. Nesse contexto, o All Might pode ser comparado a Sísifo, figura da mitologia grega. Sísifo foi condenado por enganar os deuses à penitência de empurrar uma enorme pedra até em cima de um monte. O detalhe é que ao chegar ao topo, inevitavelmente a pedra rolaria morro abaixo, fazendo com que Sísifo estivesse fadado a repetir o ato para toda a eternidade. Era um ciclo de trabalho e frustração, mas que Sísifo estava condenado a repeti-lo até o seu fim, uma condição trágica e absurda. Assim é All Might, o herdeiro do One for All, que faz de sua cruzada própria sustentar nos seus ombros a sociedade de My Hero Academia, mesmo quando isso pareça completamente fora da realidade. Tanto que nós, como espectadores, sabemos desde o início que o herói está em declínio, sustentando a sua aparência forte e jovial com muita dificuldade. Então por que ele continua sustentando toda essa responsabilidade em seus ombros, mesmo que para isso ele tenha que sacrificar tanto? Simplesmente porque se ele não o fizer, provavelmente ninguém mais o fará. Tudo bem que isso pode parecer extremo ou até leviano, se tratando de uma sociedade de dezenas de heróis e pessoas com habilidades únicas. Mas a verdade é que a própria existência de um poder tão fora da curva como o de All Might criou um sentimento de conforto na sociedade civil e também na comunidade de heróis. Não importa o tamanho do problema, o loirão sempre aparece para salvar o dia com um sorriso no rosto. Tamanha confiança no seu poder criou um sentimento de que todos os problemas seriam resolvidos pela comunidade heróica em um mundo onde basicamente a maioria das pessoas tem uma individualidade que poderia ser utilizada para o bem comum. Porém, a realidade já fica evidente em uma cena bastante peculiar logo no início da história, que é a tentativa do Midoriya de salvar o Bakugou daquele vilão gosmento. Assim como na vida real, uma série de pessoas se amontoaram como urubus para ver o ocorrido, porém nenhuma delas se moveu para tentar ajudar o garoto que estava na sua iminência de morte.
Foi necessário que um menino sem individualidade tomasse a iniciativa que criou a lacuna necessária para a ação de All Might, que já sofreu os colaterais pelo seu ferimento já nesse primeiro episódio. Novamente, o loirão entra em ação para salvar o dia. Fica clara aqui a dependência de todo o sistema da figura do All Might e também como isso, de certa forma, fez com que a sociedade estagnasse no sentido de que todas as mazelas do mundo foram abstraídas pelo poder descomunal do One for All. A grande questão que fica é possível uma sociedade inteira se escorar apenas em uma figura que em tese nada teme, nada sofre e tudo combate? É normal romantizar que um homem apenas daria conta de todos os problemas presentes e futuros, não importando a dificuldade? É crível pensar que ninguém tenha duvidado que por trás daquele sorriso havia uma enorme pedra sendo empurrada dia após dia, mesmo que isso abrisse cada vez mais a ferida não curada. Isso nos traz novamente a questão do porquê Toshinori Yagi, um homem antes também sem individualidade, herdeiro de todo esse poder, continua nessa cruzada sem fim carregando a pedra. All Might o faz sempre com um sorriso no rosto, porque de certa forma entendeu e aceitou a sua condição absurda, e a paixão pelo ideal ao qual se propunha proteger era maior até do que o próprio peso em seus ombros. Assim como o filósofo Camus relata em sua obra que é preciso imaginar Sísifo feliz, é preciso que All Might sorria, pois mesmo que no fim seu destino seja o declínio, ao aceitar sua condição absurda, o faz encontrando esperança na loucura. Se fosse diferente, qual seria o sentido de continuar vivendo?